Bom dia, pessoal. E aí, como vocês estão? Primeiramente, agradecendo a Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, que nos protege tanto, Espírito Santo, que nos orienta. E quando as coisas parecerem muito ruins ou quando as coisas estiverem boas, sempre peçam ajuda primeiramente a Deus. E vamos lá. Como eu prometi pra vocês, eu vou começar a contar um pouquinho da minha história. Em 2004, mais ou menos, eu comecei a apresentar sintomas de tristeza, ansiedade, estresse, muito cansada. Na época eu tinha 3 empregos fixos, mas dava aula, dava treinamento, porque eu já disse, mas eu sou enfermeira, era, né? Enfermeira, trabalhava com urgência e emergência, e eu comecei a apresentar esses sintomas. O que a Bonita fez? Automedicação. Comecei a tomar automedicação, ansiolítico, comecei a desenvolver insônia, não dormia, e eu comecei a achar um monte de coisa que não existia. Que eu tava gorda demais, que não sei o que eu precisava ficar acordada. Aí eu comecei a tomar medicação. Isso foi grave. Medicação pra emagrecer e que continha muito estimulante. Isso piorou muito o meu... minha tristeza, enfim. E a minha... assim, eu ficava muito agitada. Tinha algumas vezes crises de choro e tal. E fui indo, auto-me medicando. Aí eu fui ficando bem magra. Aí eu parei com as medicações pra emagrecer. Depois disso, eu continuei cada vez mais aumentando a dose do ansiolítico e do sonífero, sem prescrição médica. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não. Sempre consulte um profissional. Bom, em 2005, todo mundo começou a perceber que eu estava diferente. Eu brigava muito no trabalho e, entre aspas, aí eu preciso deixar claro que eu trabalhava na unidade de emergência do Hospital das Clínicas, que desde quando eu entrei na faculdade, o meu sonho era trabalhar naquele lugar. E eu enfrentei vários desafios. Inclusive, na época da faculdade, eu me lembro que uma professora falou pra mim que eu não tinha perfil de urgência e emergência. Aí é que eu falo, vai atrás dos sonhos. Porque eu sempre trabalhei com urgência e emergência. E modéstia à parte, eu era uma boa profissional. Eu tinha o emprego dos sonhos. Eu amava. Amo ainda. Acordar. Eu fazia noturno, fazia diurno, fazia tarde, manhã. Enfim, deixando bem claro. Eu nunca deixei de ser apaixonada, amar a minha profissão. Só que eu não entendi o que estava acontecendo comigo nesse período de 2004 e 2005. Os meus amigos, eu implicava com todo mundo. Achava que todo mundo me perseguia, o que não era verdade. Mas como eu tenho uma personalidade muito contundente, eu sou muito idealista, eu sempre lutei pelos meus pontos de vista, acho que todo mundo achou. Só que eu estava defendendo meus pontos de vista. Mas até que um dia, em 2005, eu não me lembro o mês, terminou meu plantão às 7 da manhã e eu não aguentava. Não sei, assim, eu saí de onde eu trabalhava,
Tava passando num corredor que ficava uma salinha de assistente social. E eu chorei compulsoriamente. Eu encostei na parede e chorava, mas compulsoriamente. Eu não conseguia parar. E passaram várias pessoas do meu lado, simplesmente ignorando. A gente está tão acostumado com isso, né? Mais um tendo uma crise de choro, normal. Mas até que Deus, como sempre, cumpre todas as suas promessas e Ele nunca deixa de colocar um anjo nas nossas vidas. Uma assistente social, que eu me dava muito bem com ela, mas eu não tinha uma relação de amizade e simpatia, gente. Ela viu aquela cena, ela veio imediatamente na minha direção, falou meu nome, falou: Fátima, o que está acontecendo? Eu simplesmente respondi: não sei, eu tô desesperada. E ela me levou, me tirou ali, da onde eu estava muito exposta, me levou para uma sala, junto com a minha chefe imediata, né? E na hora ela falou: você precisa de um psiquiatra. Gente, pensa o choque que eu levei. Preconceito. Ah, ela tá me chamando de louca. Ah, não vou. Só que eu tava tão exausta, até que ela falou: não é você querer ou não querer. Isso é uma questão necessária, você precisa. Aí ela marcou uma consulta com uma pessoa que eu não citei até agora. Mas foi aí que começou a minha salvação. Ela ligou para uma amiga psiquiatra. E essa amiga psiquiatra marcou na hora. Ela desmarcou, sei lá, acho que os pacientes que ela tinha, enfim. Ela me atendeu na hora. O nome dela é doutora Priscila Sescato. Na hora que eu olhei para ela, eu já me identifiquei. E aí isso foi muito bom, porque eu tinha muito preconceito de psiquiatra. Muito. De saúde mental e essas coisas aí. E eu comecei meu tratamento com a doutora Priscila Sescato. Eu comecei em 2005. 2015, 2005, 2015, 2025. Acho que já há 20 anos eu sou paciente dela. E nunca troquei de psiquiatra, nunca. Porque entre um atendimento, primeira coisa, você tem que manter um elo de confiança extremo com o profissional que vai te atender. E eu sempre muito exigente, porque eu sou da área da saúde, né? Era da área da saúde. E eu era muito crítica, eu entendia alguma coisa, mas de psiquiatria eu não entendia nada, assim. Entendia o básico. E a doutora Priscila começou a me atender. Ela é maravilhosa na minha vida até hoje. E aí começou o processo de medicação. Testa uma, testa outra, assim, não dá para o médico adivinhar em um ano que você tem, enfim. E essa questão de diagnóstico, eu acho que não é bem por aí, sabe? Mas aí a Priscila muito atenciosa, colocava uma medicação,
não dava certo, tinha efeito colateral e foi mudando. Aí a partir daí minha vida parou. Eu fiquei em torno de 5 anos ou mais entre idas e vindas. Afastava, voltava a trabalhar e crise de novo, pânico total. Só uma coisa que eu não deixei, que eu não perdi, era a minha habilidade de atender na urgência e emergência, né, onde eu trabalhava. Só que tinha uma coisa, o meu desempenho caiu demais. O meu relacionamento com as pessoas que trabalhavam comigo foi piorando cada vez mais. E começou os sintomas. Já estavam aparecendo, mas eu estava ignorando. Como todo mundo ao meu redor estava ignorando. Ah, é só estresse, vai passar, você está trabalhando demais, você tem um monte de emprego, um monte de trabalho, você estuda muito. Pá. Comecei a beber. A beber, assim, saía do plantão às 7h30, 8 horas eu já estava num posto de conveniência e tal, sem café da manhã, sem nada. Começava a beber. Isso foi a pior coisa, mais uma pior coisa que eu comecei a fazer. Bom, depois disso, eu comecei a cair na cama. Foram anos na cama. Choro contínuo, perda de apetite, ou às vezes eu comia demais, dificuldade de autocuidado. Gente, autocuidado é muito sério. Você imagina, eu sempre fui uma pessoa vaidosa, não ao extremo, mas eu não escovava dente, eu não lavava cabelo, eu não tomava banho, eu não saía da cama, eu não recebia visita, eu não conseguia conversar, eu só chorava. Então, vocês imaginam a dificuldade que era. Enfim, comecei o tratamento, depois eu conto mais detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo. Comecei o tratamento com a doutora Priscila e ela me indicou a terapia com psicólogo. Só que, como eu já disse, né, a bonita aqui é muito exigente. Eu fui em várias psicólogas, várias, mas eu não tive empatia por nenhuma. Eu odiava, falava psicóloga, eu queria me matar. Enfim, foi como Deus providencia tudo. Cheguei pra Priscila depois de já anos e falei, não dá, eu não vou em psicóloga, não me identifico. Até que uns 4 anos atrás, isso porque eu tô há mais de 25 anos tratando. Chegou em 2025, chegou há uns 3 anos atrás, uma amiga que trabalha com meu esposo, a Karina Gato. Engraçado, né, o sobrenome Gato. Eu acho lindo. E ela é apaixonada por gato. E ela indicou a Renata, a doutora Renata Baviera. E eu comecei a fazer a terapia. Muito resistente. A Renata, muito competente, percebeu na hora a minha dificuldade com o psicólogo. E ela foi começando a me explorar. E o que eu mais admirava, assim, eu admiro muito nas pessoas, é a inteligência. E eu percebi que ela estava sendo muito inteligente comigo. E aí criou-se um laço. Hoje ela é minha psicóloga. E como a doutora Priscila Sescato, eu
Só tenho ela de psiquiatra e a Renata Baviera, que é a que eu sigo. As duas são aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E começou o processo. E os resultados foram cada vez melhores. A Priscila sempre muito empenhada em descobrir qual medicação que dava certo, pesquisava meu caso, a gente conversava, eu ficava 1 hora e meia no consultório dela. Ela, posso dizer que foi minha melhor amiga e a minha melhor médica, psiquiatra, que eu já tive. E não quero mudar. Hoje já faz um tempinho que eu não vou na Priscila. Mas eu comecei com a Priscila 3 sessões por semana. Pra vocês imaginarem como eu estava, né? E a Renata também, acho que começou com 3, depois passou para 2 e depois para 1. Aí eu desenvolvi o pânico de sair de casa. E aí eu parei, infelizmente parei, de ir na Priscila e de ir na Renata. Como as crises, passei um tempo bem, como as crises começaram a piorar, porque aí você vai se conhecendo, né? Já veio preciso de ajuda. Meu marido, que sempre acompanhou tudo desde o começo, sempre me apoiou, sempre. Eu sei que muita gente não tem apoio do marido, do filho, da mãe, do pai, enfim. Mas no meu caso, meu marido me apoiou muito. Nós estamos juntos aproximadamente 23 anos. Então, eu falei pra ele, eu vou ligar pra Renata. E vou ligar pra Priscila. A Priscila estava com a agenda lotada. E ela não podia me atender. E a Renata me atendeu. Prontamente, assim, né? E aí começou o processo. De novo. Mas bem mais tranquilo de quando começou. E tô aí. Vou postar novos vídeos. Vou contando. Mas prestem atenção. Primeira coisa, autocuidado. Cansaço excessivo, insônia, pesadelos recorrentes, dificuldade de interação social, fuga no álcool. Prestem atenção, isso é um sinal de alerta. E eu quero dizer aqui, para finalizar, que o objetivo do meu vídeo, eu não sou especialista em psiquiatria, nem psicologia, eu não tenho a pretensão disso, porque tem que ser tratado, sim, com profissionais da área da saúde mental. Eu não sou. Eu só quero dividir com aqueles que sentem ou estão passando pelo processo, experiências. Para as famílias que estão ouvindo isso, que se tiver alguém com esses sintomas e não está percebendo, presta atenção. Para. Sociedade, para de ter preconceito. A gente sofre muito. Para. Nós somos seres humanos. Nós só estamos doentes. Como uma doença no coração. Uma doença, uma fratura que não cicatriza. Enfim, a saúde mental é a mesma coisa. Para, eu clamo, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Acabem com preconceito. Procura ajuda. Famílias, apoiem. Maridos, acordem.
Olha para a esposa linda que você conheceu. Como é que ela tá hoje? Filhos, a mãe maravilhosa, a mãe que sempre fez tudo para vocês. Como é que ela tá hoje? Prestem atenção. A gente clama por ajuda, mas a gente tem vergonha. A gente tem vergonha de pedir ajuda. E o pior da vergonha é não identificar sozinha os sintomas. As primeiras coisas assim. Bom, isso é só o comecinho, tem muita coisa aí que vem ainda. Eu espero que Deus me abençoe. Abençoe a todos vocês. Espero que eu esteja fazendo as coisas certas de divulgar esses vídeos. Consequências virão. Eu não sei quais são. Eu só posso dizer para vocês que eu tô muito feliz, porque desde o primeiro vídeo, principalmente o vídeo, acho que de ontem, de sábado, que eu postei, não sei se teve mais alcance, se as pessoas compartilharam, eu recebi 3 mensagens. 3 pessoas passando pela mesma situação, desesperadas, porque não sabem o que fazer, sem apoio da família. Enfim, acho que o meu objetivo já foi alcançado. 3 pessoas. Então, em um dia de postagem, 3 pessoas. É muito alto, gente. Compartilhem suas histórias, compartilhem seus vídeos. Não quero ver ninguém aqui deprimido, chorando, não. Aqueles que estão lutando, que estão superando, ou que já superaram, deem seus depoimentos. O processo é longo, mas ele alivia. E no meu caso, eu creio que vai passar. E eu vou voltar a ser, não como antes, eu vou voltar muito melhor, sendo uma pessoa muito melhor. Uma capacidade enorme de vencer desafios. E lembrando, hoje é o primeiro dia da semana, né? Domingo. Já tô aqui, ó, caminhando. Ontem eu achei que hoje não ia caminhar. Mas não. Eu tô aqui. Força. Vamos junto. Com fé em Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proteja-nos, Senhor, e nos dê força. Muita força. Guie seus anjos para nos auxiliar sempre. Amém. Um bom domingo.